A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 25, do verso 1 até o 4. Os assuntos do vídeo de hoje serão justiça e impiedade. Nós vamos estudar esse assunto para saber se nós estamos praticando a justiça ou se nós somos ímpios. E é muito interessante você saber disso, porque cada um vai ter um destino diferente. Os justos alcançarão a glória e o céu, né? Eles serão justificados. Agora já os injustos e os ímpios, eles serão condenados. Então é muito importante você fazer essa pergunta: será que eu estou praticando a justiça? Ou será que eu estou praticando uma impiedade? Se a gente não ler as Escrituras, não conhecer o nosso Deus, não conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo, o Evangelho, muito provavelmente você vai praticar injustiça. Amém? Conhecendo a palavra de Deus já é difícil, nós não conseguimos por completo fazer a justiça de Deus, né? Imagina a pessoa não conhecendo a palavra de Deus, não estudando ela muito provavelmente estará praticando a injustiça. Então é muito importante nós estudarmos a lei de Deus e o Evangelho de Cristo, amém? Também nós vamos estudar a parábola do servo vigilante, que tem tudo a ver com esse capítulo aqui de Deuteronômio 25, que vai falar sobre essa lei aqui que nós vamos estudar, né? E também vamos estudar sobre se um pregador ele deve receber salário ou não. Aqui neste capítulo de Deuteronômio 25, vai falar sobre esse assunto e vai nos dar a resposta, amém? Vai dar uma resposta simples aqui no Antigo Testamento, e no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dar uma explicação completa sobre esse assunto. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os juízes os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Então aqui o princípio da lei é esta: o justo ele tem que ser justificado, ele tem que ser inocentado. Levou a causa até o juiz vai analisar a situação, vai ver as provas, vai ver as testemunhas e vai chegar ao veredito. Se aquela pessoa for justa, for inocente, ela tem que ser justificada. E se a pessoa ela for injusta, se ela for um ímpio, se ela transgrediu a lei de Deus, ela teria que ser condenada. Amém? Era dessa maneira que funcionava. Então, teve alguma discussão na família ou lá em Israel, eles levavam as causas até o juiz. E o juiz ia ver a procedência, ia ver os testemunhos e julgaria a causa. Amém? O justo é justificado e o ímpio condenado. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. Então aqui, se o injusto fosse comprovado que ele praticou a impiedade, que ele transgrediu a lei de Deus, e não fosse pena de morte, né, ele receberia açoites, né? E isso tudo seria na presença de um juiz. Então aqui, e será que o injusto, se ele merecer os açoites, então teria que provar que ele merecia aqueles açoites, que ele transgrediu a lei de Deus, né? O juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si. Então na presença do juiz ele era açoitado. E quando bastar pela sua injustiça, por certa conta. Então tinha um limite. Não era para bater até a pessoa desmaiar, não. Tinha um limite, de acordo com a transgressão que ele fez. Se ele fez uma transgressão muito grande, ele receberia muitos açoites. Mas se fosse uma transgressão pequena, ele receberia poucos açoites, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 39, está escrito: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui no livro de Atos está ensinando que todos nós somos pecadores, que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus e todos nós somos dignos de receber açoites. Mas pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, por o nosso Deus, ele saber que nós não conseguimos cumprir a sua lei por completo, porque a lei ela veio para nos mostrar as nossas fraquezas e o quanto nós estamos longe de Deus, né? E por isso foi necessário o nosso Salvador Jesus Cristo vir aqui à Terra, para que nós pudéssemos alcançar a salvação e ter nossos pecados perdoados, né? Então, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então, você acredita em Jesus Cristo, pelo sangue precioso de Cristo, você é justificado diante do Pai, amém? Ele te justifica, ele intercede por ti, ele vai te inocentar pelo sangue precioso, pela sua fé nele, né? Aí Deus vai olhar para você com um olhar de graça, pela fé que você tem no Filho dele, né? De todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então nós não conseguimos, pela lei de Moisés, a gente não tinha como ser justificado, porque todos nós somos dignos de açoite, todos nós somos pecadores. Mas pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados, né? Então é uma bênção você acreditar em Cristo. Se você ainda não acredita em Jesus Cristo,
saiba que você é digno de açoites, porque todos nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei. Por mais que você se esforce em ser uma pessoa boa, em algum pensamento, alguma coisa, você vai prejudicar alguém, alguma palavra. E é necessário que você seja justificado por Cristo, para você ter direito à vida eterna, para você entrar no céu. Então aceite a Jesus Cristo agora e veja a diferença na sua vida, de você saber que seus pecados são perdoados e que através dele você é justificado, e ele vai te ajudar a se tornar uma nova criatura, e você vai ver a diferença de servir a Deus com a fé em Jesus Cristo. É muito diferente. Eu não nasci em lar cristão, eu vim do mundo, né? E quando eu aceitei Jesus Cristo, a diferença é enorme, vale muito a pena, eu recomendo, porque a cada dia ele supera nossas expectativas, amém? Ele responde nossas orações, ele nos ajuda quando estamos fracos, ele, pela oração, pelo Espírito Santo e pela fé em Jesus Cristo, ele sempre nos leva ao caminho que nós devemos ir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente através de Jesus Cristo nós podemos entrar no céu. Agora vamos estudar a parábola do servo vigilante. Isso vai estar em Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao 48. Leiam na casa de vocês o capítulo inteiro, tá? Ó. Lucas 12, do verso 35 ao 48. Essa é a parábola completa, tá? Mas aqui no vídeo nós vamos estudar apenas o Lucas, capítulo 12, do 42 ao 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então aqui na parábola, Deus deu uma função para o seu servo, né? Que ele deveria dar a comida para os seus outros servos, né? Ele colocou um servo para ajudar a administração e a dar o alimento para os outros servos, né? Isso simboliza os pregadores, aqueles que o sumo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, confiou as ovelhas para esse servo, e ele tem que alimentar essas ovelhas. Como? Qual que é o alimento? A palavra de Deus. Então todo aquele que ensina a palavra de Deus, ele é esse servo que nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, tá bom? Que tem a função, que tem a responsabilidade, o dever de alimentar os outros servos, amém? Que são as ovelhas. Então quando vier, achar fazendo assim. Então quando Jesus Cristo voltar, todos aqueles que estiverem ensinando a palavra de Deus e alimentando as ovelhas, que nem Jesus falou para o apóstolo Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, todos aqueles que amam a Cristo e ensinam a palavra de Deus a todas as pessoas, essas pessoas estão fazendo a vontade do seu Senhor. Mas se o Senhor Jesus Cristo voltar e essas pessoas não estiverem apacentando as suas ovelhas, elas serão julgadas por isso, né? Vamos continuar vendo a parábola. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, se o servo for fiel e alimentar as ovelhas deles com a sua palavra, olha a promessa que Jesus Cristo faz. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então Deus vai dar galardão, vai dar recompensa, né? Então vale a pena servir o Senhor. Tá difícil, ninguém está te ouvindo, ninguém está prestando atenção na pregação. Às vezes você quer desanimar, a tua igreja, você está pregando, a igreja está vazia. Não desanima não, continua lutando, porque a recompensa é grande, amém, irmão? E não só não lute pela recompensa, mas trabalhe por gratidão a Cristo, porque Ele te limpou dos seus pecados, te ensinou a palavra de Deus, e é o nosso dever ensinar a palavra ao próximo também, tá bom? Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Então aqui fica o alerta, né? Você que prega a palavra de Deus, eu também que estou falando aqui a palavra de Deus nesse vídeo, né? Todos nós que amamos a palavra de Deus e estamos pregando, nós não podemos desanimar. Ah, Jesus Cristo está demorando para voltar. E você para de falar da palavra de Deus e começa a fazer as coisas erradas, né? Aqui, ó, comer, beber e embriagar-se e vai para o mundão. E Jesus Cristo voltar, você vai ser pego de surpresa e você vai ser julgado junto com os infiéis, né? É inferno, irmão. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos servir ao Senhor com vontade, com força. Se você está te faltando força, receba a força agora em nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Vamos buscar o ânimo, o Espírito Santo Consolador. Sempre quando nós estamos fraquejando, nós temos que orar e buscar o Espírito Santo Consolador, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta. Nós de nós mesmos nós não conseguimos.
mas pela fé em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, nós vamos alcançar todas as almas que Jesus Cristo precisa para ele poder voltar, amém? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, aquele servo que conhece a palavra de Deus e não ensina e não pratica, quando Jesus Cristo voltar, ele vai ser recebido com muitos açoites, vai receber um castigo bem alto, tá bom? Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Agora, uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, nunca ouviu uma pregação e praticou a injustiça, essa vai receber um castigo menor do que aquele que conhecia muito, né? Porque o nosso Deus, ele é justo, né? Ele não pode castigar igual, né? Porque aquele que é conhecedor, ele tem o dever de praticar. Agora, aquele que nunca ouviu falar, ele não pode ser julgado de uma maneira pesada por algo que ele nem sabia, né? Então, nosso Deus, ele é justo, tá bom? Mas o que não soube e fez coisas... Aqui, perdão. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui Deus deixou bem claro, né? Aquele que sabe muito é muito cobrado. E aquele que sabe pouco é menos cobrado. Então Deus é justo e é assim que funciona a justiça de Deus, né? Então vamos tomar cuidado para não receber muitos açoites, né? Vamos praticar a palavra de Deus. Aquele pouquinho que você sabe, pratica bem e ensina, tá? E busca sempre aprender mais para você não cometer injustiça, não prejudicar ninguém, para você agradar o teu Deus e para agradar o seu Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora o verso 13 do Deuteronômio 25. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido. Eu fui pesquisar o que essa palavra significa. É sinônimo de humilhado, né? Para não humilhar o teu irmão aos teus olhos. Aí eu fui fazer um estudo, olhei na Bíblia Apologética, né? Apologeta, achei um comentário bem interessante sobre isso, né? Aqui é o comentário da Bíblia Apologeta, o comentário do Burns, né? Um filho de Israel não devia ser açoitado como um escravo, à mercê de outro. O juiz devia estar sempre presente para ver o que a lei, neste caso, não seria ultrapassada. Então tinha um limite, o máximo de açoites era 40 açoites. Não podia passar disso. Por maior que fosse a transgressão, que não fosse digna de morte, seriam 40 açoites. E os juízes tinham tanto medo de desobedecer ao mandamento de Deus, de serem injustos com aquele que está recebendo o castigo, que eles geralmente eles não davam as 40 chibatadas, eles davam 39. Porque caso acontecesse de alguém errar a conta, para não ter perigo de passar. Tá bom? Então eles faziam uma chibatada a menos. E na presença do juiz, o juiz ia contando as chibatadas, para não ter perigo de transgredir a lei e daquela pessoa que está recebendo a punição ser humilhada. Ela estaria recebendo apenas aquilo que era justo pela transgressão que ela fez, nem a mais, nem a menos. É assim que funciona a justiça de Deus. Ele é perfeito em suas leis e na sua justiça, amém? E por que o número 40? Ele é bem simbólico, esse número 40. Por que era necessário 40 chibatadas, era o máximo, né? Porque ela simboliza o juízo de Deus, né? Isso está em Gênesis capítulo 7, verso 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, né? Que foi a chuva do dilúvio. Ela durou 40 dias e 40 noites chovendo, né? Então é um número simbólico. Deus julgou a nação, o mundo, né? Quando Noé estava aqui, ele foi o único justo que foi salvo com sua família. Toda a humanidade ficou debaixo das águas nesse juízo que Deus mandou do dilúvio, né? 40 dias e 40 noites. Outro exemplo de juízo com o número 40, né? Números capítulo 14, verso 34 e 35. Segundo o número dos dias em que os espias estavam na terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Então aqui Deus decretou um juízo sobre a nação de Israel, quando eles estavam no êxodo, né, no deserto. Quando eles chegaram na terra prometida, que os espias chegaram lá, eles espiaram aquela terra por 40 dias. E quando trouxeram as notícias, trouxeram más notícias e colocaram medo no coração do povo. E por essa atitude, Deus julgou
esses espias, e toda aquela geração que não acreditou nas promessas do Senhor teve que ficar andando 40 anos no deserto, né? A cada dia que os espias ficaram lá, Deus acrescentou um ano de castigo. Então foi 40 anos de castigo. Então aqui fica um alerta para nós, né? Às vezes você não sabe, por que eu estou sofrendo por isso? Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certo. Mas será que alguns anos atrás você não cometeu alguma transgressão e você está pagando ainda esse pecado? Pense sobre isso, tá bom? Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Então, questões e como a gente viu aqui, ó, o pecado de um dia, Deus acrescentou um ano de provação. Então, vamos tomar cuidado, tá? Vamos ler a palavra de Deus, vamos praticar, pra gente não ficar 40 anos andando no deserto aí, tá bom? Porque é perigoso, vamos vigiar, vamos praticar a palavra de Deus. Porque aí é só bênção e milagre. Mas quem é desobediente tem que levar correção, tá? Porque Deus corrige quem ama, né? Ele não deixa de qualquer jeito. Ele quer que você seja salvo. Ele vai te corrigir, ele vai te apertar, vai te espremer, até você fazer a vontade dele e você aprender o que é melhor para você, para o teu Deus e para o teu próximo, amém? Verso 4 do Deuteronômio 25. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Esse verso aqui parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Está falando de justiça, está falando de julgamento, está falando de servo bom, servo mau, de iniquidade. Aí vai falar de boi, né? Por que Moisés está falando de boi aqui? Tem tudo a ver, tá certo? Porque aqui está falando de justiça, né? Aqui, ó, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Então, quando o boi estivesse trilhando, fazendo o arado e estivesse na colheita e tivesse alimento ali, não era para fechar a boca do boi. Ele está trabalhando, ele tem direito a comer daquele arado, porque por causa do serviço dele, o produtor está conseguindo colher aquela produção, né? Através do esforço daquele animal, do boi. Então aqui está falando de justiça. Então, não atarás a boca do boi quando trilhar. Então isso aqui vai ficar bem claro no 1 Timóteo, né? No capítulo 5. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então aqui o Timóteo está deixando bem claro, todo aquele que trabalha, tanto serviços comuns, né, do dia a dia, para o seu sustento, tanto os trabalhos físicos como o trabalho da pregação da palavra de Deus, que são os trabalhos espirituais, todos são dignos de salário, né? Então aqui em 1 Timóteo, né, vai estar bem claro que o pregador e os obreiros, quem trabalha na obra de Deus, pode receber salário, tá bom? Porque eles estão ensinando a palavra de Deus, estão ensinando o caminho da salvação. Através deles, Deus faz muitos milagres, maravilhas na vida do seu povo, da igreja. Então eles são dignos de participar das bênçãos disso, né? De colher o fruto disso. Então os pregadores, eles podem receber salário sim, os obreiros, todos aqueles que trabalham na obra de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 5, tá bom? Isso tá bem claro aqui. E para ficar mais claro ainda, 1 Coríntios capítulo 9, do verso 9 ao 12. Porque na lei de Moisés está escrito, olha que o apóstolo Paulo citando a lei, né? Então, para aqueles que falam que a lei não existe mais, não vale mais, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele está citando a lei para ensinar o povo e também para falar os direitos que ele tem. Então, estava valendo ainda a lei, tá bom? De Deus, a lei de Moisés. Então, no tempo... Até hoje está valendo, tá? As pessoas acham que não está valendo mais, mas está valendo sim, tá bom? Algumas coisas mudaram, outras coisas Jesus Cristo aperfeiçoou, mas ele veio cumprir toda a lei e todos os profetas. Então, vários capítulos aqui eu já fiz de Jesus cumprindo a lei, né? Ele veio cumprir e veio ensinar a gente cumprir da maneira correta, amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao 12. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Então aqui o pastor Paulo está falando aqui, ó. Ele fez uma pergunta aqui. Será que a lei de Deus não está falando de nós, os pregadores? Né? Ele vai responder aqui, ó. Certamente que por nós está escrito. Aí ele confirma. Essa lei do Deuteronômio capítulo 25, verso 4, está falando daqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que evangelizam, aqueles que trabalham na missão, aqueles que trabalham na obra do Senhor.
Então, eles estão dignos de comer do fruto do seu trabalho. Amém? Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, os pregadores, eles pregam com esperança de entrar no céu, sim, mas também de ser participantes das bênçãos materiais também no meio da igreja, amém? Então, aqui o apóstolo Paulo está deixando bem claro isso, que aquele que prega a palavra de Deus quer ser participante de todas as promessas que estão na Bíblia. E uma delas é que o pregador, ele pode viver de salário, pode se beneficiar do seu serviço, porque pelo bem que ele faz à igreja, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ele faz essa pergunta aqui, eu faço para vocês também, né? Será que é demais, né? Se eles semeiam a palavra de Deus, que são as coisas espirituais, será muito de vós recolher as carnais, né? Então aqui os apóstolos não viviam uma vida de luxo, né? Mas os apóstolos Pedro, todos os outros apóstolos, eles viviam da doação da igreja, né? De alimentos, de dízimo, de ofertas, né? Eles viviam disso, né? E ajudavam os pobres, né? Então eles recolhiam para o seu sustento e também para repartir entre os seus irmãos, né? Só que a gente vai ver que o apóstolo Paulo aqui é diferente, né? Ele é um cara diferenciado. Aqui, ó. Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Então aqui o apóstolo Paulo falou, por que os outros apóstolos recebem e nós não podemos, né? Sendo que o apóstolo Paulo trabalhava até mais que os outros, né? Ele evangelizava muito mais, andava muito mais do que os outros que ficavam mais lá em Israel, né? O apóstolo Paulo não, ele viajou bastante para falar do amor de Deus, trabalhava bastante, né? Mas olha o que o Paulo vai falar aqui, mas nós não usamos deste direito. Então ele sabe do direito, só que ele não usa. Ele vai falar por quê, né? Então o apóstolo Paulo, ele não usava desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Porque desde aquela época lá, não é nenhuma novidade. Hoje a gente escuta muito assim, porque lá na igreja dos crentes lá, os pastores são ladrão, vivem a custo das ovelhas, né? É o que a gente mais escuta, né? A acusação maior sobre os evangélicos é que os pregadores são ladrão, eles vivem às custas das ovelhas, né? Então isso desde a época dos apóstolos já se fazia, já tinha esses escândalos, né? Mas o apóstolo Paulo, ele foi sábio e foi temente a Deus. Ele abriu mão dessa lei, desse direito que ele tinha, para que alguém, aqui ó, para não pôr impedimento a alguém ao evangelho de Cristo, para as pessoas não terem esse pé atrás, receberem bem a pregação do evangelho, porque eles vão saber, olha lá, aquele apóstolo Paulo, ele é trabalhador. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas, né? Então eles sabiam que ele não vinha para sugar as ovelhas, ele vinha por amor à palavra de Deus. Ele tinha o seu sustento, ele trabalhava, ele falava da palavra de Deus para salvação, para o seu amor, né? Para o amor de Cristo, por amor às pessoas, ao próximo. Então esse exemplo, que nem a igreja que eu sirvo na congregação cristã no Brasil, também é feito dessa maneira, por amor. Eles abriram mão desse direito. Eles trabalham sem receber salário algum. Eles têm os seus serviços e, por amor, dedicam seu tempo, esforço para pregar o evangelho, para fazer visita, para ensinar a música. E isso é lindo. Então, ele abriu mão desse direito. Então, as duas maneiras está correta. Tanto a dos apóstolos, que recebiam os donativos e dividiam entre o povo e também usavam para sua subsistência, tá certo, pela lei de Moisés, tá ok. E aqueles também que se abstêm dessa lei para alcançar as pessoas que ficam com esse preconceito, falar, eu não vou naquela igreja porque só pensa no dízimo, porque vai enriquecer pastor. Então, se você pensa assim, venha para servir a Deus na congregação cristã no Brasil, que serve o exemplo de Paulo, tá bom? Que não cobra para falar do amor de Deus, tá bom? E essa é a palavra de hoje. Então sejam justos, não sejam ímpios, não pratiquem piedade, porque a gente não sabe a hora que Jesus Cristo vai voltar, né? Então, se você conhece a palavra de Deus, pratica aquilo que você conhece e busque saber sempre mais para que você não pratique a injustiça. Mas caso acontecer de você praticar algum pecado, lembre que nós somos justificados por Jesus Cristo. É só pedir perdão a Ele e você será justificado, e pelo seu sangue precioso nós seremos perdoados. Essa palavra, Deus abençoe a todos vocês, ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, amém.